Putin acreditou que poderia dominar a Ucrânia e restaurar seu império. Em vez disso, ele está levando a Rússia direto para o fundo do poço. Seu exército está se desfazendo, militares estão desertando e sua economia está por um fio. Neste vídeo, revelamos o quanto Putin estragou seriamente tudo. Investigamos como as ações dele levaram tropas a sabotarem missões e seu império a desmoronar. Não perca a profundidade desse desastre. Enquanto histórias sobre o moral russo em colapso não são novidade, o que está acontecendo agora é de um nível totalmente novo. Putin criou uma guerra trituradora de carne, onde sua chave para o sucesso é jogar incontáveis soldados russos nas posições ucranianas até sobrecarregá-los. Na melhor das hipóteses, essa abordagem teve um sucesso misto com a Rússia, lentamente tomando território no Donbas, região da Ucrânia, enquanto perde milhares de tropas no processo. 643.750 deles, segundo números das Forças Armadas ucranianas. Essa abordagem de triturador de carne tornou a moral um grande problema desde pelo menos 2023. Em agosto, o Defense Post relatou comentários de Sergei Goliaev, ex-tenente-coronel do exército soviético, aparentemente conectado a importantes oficiais russos enviados à Ucrânia. Goliaev retratou em seu quadro uma guerra brutal, onde soldados russos permanecem nas trincheiras por meses mal equipados. Eles testemunham a morte de seus companheiros, cientes de que em breve terão o mesmo destino, servindo um líder que não os auxilia. O exército despreza Putin, diz Goliath, apontando que muitos soldados russos na linha de frente são forçados a comprar equipamentos com seus próprios salários. Goliaev ressaltou que a Rússia também carece de reservas. E abordará em breve a questão da mão de obra, o que significa que muitos de seus soldados são negados a licença. Isso supondo que a licença seria viável? Segundo o ex-coronel soviético, muitos soldados têm que ficar em trincheiras por meses, sem acesso a veículos capazes de extraí-los, inclusive ambulâncias para evacuar feridos. Houve casos em que oficiais na linha de frente solicitaram a compra de jipes militares. Tudo isso é realmente desmoralizante, afirma Goliaev, que diz que a raiva que surge desse baixo moral resultou em soldados russos sabotando suas próprias operações, avançando para os problemas de moral que se agravaram, resultando na deserção de milhares de soldados russos. Houve inúmeros casos dessas deserções, com um dos mais recentes ocorrendo em junho. Em 2024, com a moral das tropas em queda, a Rússia está perdendo até 1.200 soldados por dia nos combates na região de Donbas, na Ucrânia. O aumento das mortes resulta em mais deserções. Também vimos colapsos semelhantes de moral durante a invasão de Kursk, na Ucrânia. Documentos apreendidos mostram que a Rússia previu uma incursão em Kursk meses antes de ocorrer, segundo o relatório do The Guardian de setembro de 2024. Putin reforçou as defesas de Kursk uma vez que ele tinha essa informação? Claro que ele não fez. Ele estava focado no moedor de carne no Donbas, resultando em centenas de soldados russos de Kursk se rendendo sem resistência. A Ucrânia afirmou ter capturado 594 prisioneiros de guerra nas 3 primeiras semanas da incursão. Putin está seguindo uma estratégia insustentável, na qual ele simplesmente joga soldados na Ucrânia para tentar vencer apenas com a força de trabalho. Mas ao fazer isso, ele está falhando em equipar adequadamente esses soldados, e os deixou em situações que resultam em uma rápida queda no moral e deserções em grande escala, longe do ideal para os comandantes russos que tentam organizar operações. Vamos nos concentrar neste problema de equipamento. Além da falha da Rússia em fornecer o básico, como coletes à prova de balas para seus soldados, seu exército enfrenta um problema muito mais prejudicial. Problema em termos do equipamento militar maior que tem usado para lutar na guerra. Tanques e artilharia têm sido fundamentais para a estratégia russa, com grande parte do sucesso de Putin decorrente do fato de que a Rússia tem mais de cada um do que a Ucrânia. Ou talvez isso deveria ser tinha em vez de tinha. A Rússia tem usado tanques e artilharia da era soviética para pressionar as defesas da Ucrânia. Isso não é segredo. A maioria dos tanques T-80 usados nas ofensivas russas foram construídos em 1976 com atualizações posteriores. Alguns dos tanques usados contra a Ucrânia datam da Segunda Guerra Mundial. Isso era aceitável, apesar de demonstrar a falta de equipamento moderno do exército russo, pois Putin tinha vastas reservas desses antigos equipamentos, mas essas reservas estão se esgotando rapidamente. Em um artigo de abril de 2024 para a Forbes, o analista militar David Axe afirmou que a Rússia só tem uma reserva de armas para um ano antes que se esgote e seja forçada a se retirar da Ucrânia. Axe destaca que as táticas superiores da Ucrânia fizeram a Rússia perder muito mais,
apesar de suas vantagens militares. Essas perdas incluem 15.300 tanques, veículos blindados e obuseiros, além de outras armas, o triplo das perdas sofridas pela Ucrânia. Tais perdas são insustentáveis. Mesmo com a máquina de guerra da Rússia a todo vapor, o país produz apenas entre 500 e 600 novos tanques anualmente, com pouco mais de 1.000 veículos de combate ao mesmo tempo. A Rússia está perdendo mais de 1.000 tanques e quase 2.000 veículos por ano, e a produção não está acompanhando as perdas. Por isso, a Rússia depende muito de seus estoques da era soviética. O problema para Putin é que esses estoques são finitos. Ele só pode retirar uma quantidade limitada de equipamento antigo do armazenamento. A partir de julho de 2024, esses estoques podem finalmente se esgotar. Segundo a Pravda, a Rússia tem tentado esconder seus baixos estoques com alarde de novas entregas. Essas ostentações incluem menções de receber 1.530 tanques ao longo de 2023 do ministro da Defesa, Sergei Shoigu. O que Shoigu não mencionou é que 85% desses tanques eram antigos T-72, T-62 e T-55. Esses tanques, apesar de atualizados, estão sendo rapidamente destruídos, e a Rússia não tem muitos mais para usar. A artilharia também é um problema, segundo a Pravda. A Rússia tem muitos projéteis com 3 milhões em estoque graças aos seus laços com a Coreia do Norte. Mas ter 3 milhões de projéteis significa pouco se a artilharia que os dispara está se deteriorando. É exatamente isso que está acontecendo. A Rússia já utilizou antigos canhões de artilharia soviéticos em sistemas mais novos 4.800 vezes, restando apenas 7.000 canhões. Pior ainda para Putin, esses canhões mais antigos já sofreram desgaste e também foram mal armazenados, o que significa que se desgastam mais rápido do que um canhão novo. Um ponto crítico de exaustão está chegando para os tanques e a artilharia da Rússia. Segundo a Forbes e a Pravda, o marco ocorrerá no segundo semestre de 2025. As deficiências que se aproximam rapidamente são o principal motivo pelo qual a Rússia ficará cada vez mais dependente de equipamentos estrangeiros para prosseguir sua luta contra a Ucrânia. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia tem utilizado seus estoques da era soviética para sustentar a máquina de guerra criada por Putin. O Instituto para o Estudo da Guerra afirma que uma maior mobilização da indústria de defesa russa está por vir, mas não será suficiente para repor as perdas, tornando a dependência de aliados estrangeiros uma característica marcante da abordagem da Rússia. O Instituto para o Estudo da Guerra nota que as entregas de munição de artilharia da Coreia do Norte para a Rússia impactam direta e rapidamente a dinâmica da guerra, com cada entrega estimulando novos ataques contra as posições ucranianas. A partir de junho de 2024, a Coreia do Norte entregou 4,8 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia, revelando a queda na capacidade produtiva russa devido às sanções ocidentais e falta de mão de obra. A Rússia busca criar laços com Irã e China, tornando-os fornecedores para sua máquina de guerra. Isso pode parecer bom superficialmente, mas pense no que significa para o exército russo. A compra de armas de outros países mostra que a Rússia está distante de ser um dos maiores fornecedores de armas do mundo, como já foi no passado. As exportações de armas da Rússia despencaram desde o início da guerra na Ucrânia, transformando um negócio antes próspero e grande contribuinte para a economia do país em um setor que, na melhor das hipóteses, pode ser definido como vacilante. O Defense News deixou isso claro em maio de 2024. Ele observa que as vendas de armas russas para outros países entre 2019 e 2023 caíram 53% em relação às vendas realizadas entre 2014 e 2018. Entre 2019 e 2023, a indústria de armas da Rússia foi muito prejudicada por sanções e pela falta de interesse de nações que não desejam apoiar a operação militar especial de Putin. Em 2019, a Rússia tinha 31 países como clientes para as armas que produz. Até 2023, esse número caiu para apenas 12. E desses 12, as vendas para países como Índia, Egito e China todos diminuíram. A Índia agora gasta 34% menos em armas russas comparado a 2014 a 2018. E o Egito também reduziu seus gastos em 54%. Isso resulta em um exército russo incapaz de produzir o suficiente para se sustentar e que está perdendo a capacidade de vender as armas que cria. As novas armas estão todas sendo enviadas para a guerra na Ucrânia, impactando significativamente uma indústria que era uma importante contribuinte para o produto interno bruto da Rússia antes do início do conflito.
E isso nos leva a outra razão pela qual o exército russo está à beira do colapso. Ele tem um grande problema de mão de obra. Anteriormente, falamos sobre baixo moral e deserção desempenhando um papel no colapso. Esses problemas persistirão enquanto Putin contar com a mobilização e emitir ordens consideradas ilegais por alguns russos, convocando os homens do país para a guerra agora. Putin já emitiu uma ordem de mobilização, através da qual ele essencialmente recrutou milhares de russos para entrar em uma guerra para a qual muitos não têm apetite. Ao se preparar para as eleições presidenciais russas de 2024, ele tentou evitar uma segunda mobilização, preferindo comprar sangue em vez de mobilizar, segundo Pavel Lutsin, especialista militar da Universidade Tufts. Dara Massaquot, do Carnegie Endowment for International Peace, concorda que o Kremlin prefere oferecer grandes somas para voluntários, invadir prisões, restaurantes ou outros locais para obter mão de obra do que implementar outra rodada de mobilização. Lembre-se de que este é um país que está perdendo até 1.200 soldados por dia e já perdeu um total de mais de 640 mil na Ucrânia. A partir de agosto de 2024, Putin dobrou os pagamentos para os soldados que tenta atrair para seu exército, o que significa que sua operação militar especial está custando cada vez mais à economia russa a cada mês. É um sistema insustentável, com Putin constantemente gastando para manter a guerra, enquanto tenta evitar uma mobilização que parece inevitável, pois o dinheiro eventualmente acabará. A Rússia pode não estar ficando sem soldados para enviar à frente, mas há muito tempo ficou sem soldados que realmente querem estar lá. Isso significa que aqueles enviados às linhas de frente são mal treinados e ainda mais propensos a desertar. A Rússia simplesmente está ficando sem mão de obra. E isso nos leva bem à queda econômica que está chegando ao país. A Rússia enfrenta uma queda significativa devido à escassez de trabalhadores necessários para manter sua indústria bélica e reestabelecer uma base econômica sólida após a guerra. A Euronews destacou em agosto de 2024 que a economia russa está em uma posição precária, tentando equilibrar a necessidade de mão de obra com a demanda militar de Putin para alimentar seu moedor de carne. O artigo enfatiza o impacto econômico imediato da decisão de Putin de pagar indenizações aos familiares de soldados mortos, focando no recrutamento de soldados contratados. A Rússia gastou 33,3 bilhões de dólares em pagamentos entre junho de 2023 e junho de 2024, equivalente a 1,5% do produto interno bruto do país, segundo a Euronews. Se somarmos o aumento no valor oferecido aos soldados contratados para se juntarem à guerra, agora superior a 17.700 dólares, sem considerar o salário regular subsequente, fica evidente o esgotamento da economia nacional. Mas o que mais preocupa a Rússia é o esgotamento de mão de obra e seu impacto a longo prazo sobre o país. Ivan Klizich, pesquisador do Centro Internacional de Defesa e Segurança em Tallinn, indica que o exército russo está competindo com outras indústrias do país para atrair recrutas. Isso cria um dilema para a Rússia. Os interesses do Estado estão em conflito. Mark Kokap, professor da University College London, resume o problema. O exército russo teve que competir com empregadores de setores estratégicos russos por mão de obra. Isso cria não apenas competição sobre salários, mas também dilemas sobre quais interesses do Estado priorizar. Ele diz que o efeito cascata dessas questões de mão de obra é que a Rússia corre o risco de escassez em sua economia civil. Esse setor civil também está sendo forçado a aumentar os salários para parecer mais atraente do que uma carreira militar. O que, dado que grande parte desse setor está envolvido no Estado russo, acabará levando o próprio país a ficar mais no vermelho. Os salários em rápida ascensão alimentarão a inflação, elevando o custo de vida na Rússia a níveis recordes e, potencialmente, forçando aumentos na taxa de juros, dificultando empréstimos para os cidadãos comuns. É como dominós prestes a cair em cascata. Putin está bem ciente do problema. Em dezembro de 2023, noticiou-se que a Rússia enfrenta uma escassez de cerca de 4,8 milhões de trabalhadores, problema que tende a piorar conforme mais homens são atraídos para o exército, com promessas de altos salários. Em junho, Putin reconheceu o problema, tentando manipular os números ao alegar que a escassez resultava da baixa taxa de desemprego, em vez de ter relação com sua guerra. Putin admitiu que a falta de mão de obra limita o crescimento econômico em um discurso, propondo atrair migrantes qualificados do exterior como solução. Essa solução parece envolver a Coreia do Norte, com a qual a Rússia assinou um pacto de defesa. Fontes dizem que a Coreia do Norte está enviando mais trabalhadores para a Rússia para ajudar na crise de mão de obra.
Segundo informações, 150 norte-coreanos foram transportados para Donbas, na Ucrânia, somente em janeiro de 2024, com mais chegando a Vladivostok mensalmente. De acordo com o Daily NK, o Comitê Central norte-coreano instruiu o Partido dos Trabalhadores a priorizar o recrutamento de trabalhadores para envio ao exterior. Há um problema com essa abordagem, e é o mesmo que vemos com a Rússia, se tornando cada vez mais dependente da Coreia do Norte para suas granadas de artilharia e outros equipamentos militares. Putin está se aproximando cada vez mais da Coreia do Norte. O presidente russo segue pedindo favores, o que indica que precisará retribuí-los futuramente. Putin talvez perceba isso, e por isso seu ministro da Saúde está incentivando os russos a terem mais relações sexuais durante os intervalos de trabalho para lidar com a taxa de natalidade em declínio e a falta de mão de obra no país. Se a falta de mão de obra é o problema, Putin está literalmente dizendo ao seu povo para aumentar os números. Putin também afirma estar empenhado em apoiar as aspirações dos russos aposentados que desejam continuar trabalhando. Em outras palavras, pare de se aposentar e preencha as lacunas que minha guerra mal-sucedida criou. Os problemas de mão de obra estão levando a Rússia para perto do colapso econômico, apesar do crescimento econômico previsto de 3,2% até o final de 2024, impulsionado pelo setor industrial militarista, que cresceu para apoiar a guerra, segundo o Fundo Monetário Internacional. Contudo, esses números positivos ocultam o fato de que grande parte da economia russa depende da manutenção da guerra, com poucos esforços para assegurar o crescimento ou estabilidade a longo prazo. Olhando para o futuro, a operação militar especial de Putin também criou grandes problemas para outro de seus principais motores econômicos, seu setor de energia. Segundo o Congresso Mundial Ucraniano, cerca de 90% das importações de petróleo da Rússia passam pelo Mar Negro e pelo Mar Báltico. Isso pode ser um problema para Putin, pois a Rússia não controla as saídas desses mares. O Mar Negro é essencialmente controlado pela Turquia, que já impediu a Rússia de reforçar sua frota no Mar Negro com novos navios, após a Ucrânia ter destruído com sucesso cerca de 1/3 dessa frota. Quanto ao Mar Báltico, as saídas de trânsito são supervisionadas pela Dinamarca. Turquia e Dinamarca são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o economista Yuri Gorodnichenko argumentando que se qualquer um deles ganhar a vontade política de impedir a Rússia de exportar seu petróleo através dos mares Báltico e Negro, a Rússia terminará muito rapidamente. Ele tem um ponto. As vendas combinadas de carvão, gás natural liquefeito e petróleo da Rússia ultrapassaram 1 bilhão por dia no primeiro semestre de 2022. As sanções ocidentais atingiram a Rússia, com muitos apoiadores da Ucrânia se recusando a comprar do país ou fazendo isso a preços muito reduzidos, e essas vendas têm diminuído desde então. Em agosto de 2024, as vendas diárias da Rússia eram de 706,91 milhões de dólares, uma queda de 8% em relação ao mês anterior. Uma perda diária de 300 milhões de dólares impactará qualquer nação. Para a Rússia, isso representa um déficit de 109,5 bilhões de dólares em vendas de energia, dinheiro que não pode mais ser usado para financiar seu esforço de guerra ou sustentar sua economia em dificuldades. O problema de Putin é que a máquina de guerra russa depende das vendas de energia para se financiar. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a Rússia deve gastar 6% do produto interno bruto em seu exército em 2024, somando desembolsos estatais para outros itens relacionados à guerra, incluindo construções nos territórios ocupados na Ucrânia. A Rússia terá gasto 401 bilhões de dólares na guerra em 2024. Isso representa um aumento de 26,2% em relação a 2023, destacando a importância vital da guerra para a economia russa. Putin precisa manter a guerra para obter retorno dos enormes valores investidos na fabricação de armas. Ele também terá que aumentar impostos e ver seu país sucumbir sob uma inflação de 8% e uma taxa básica de juros de 16% enquanto faz isso. As vendas de energia também são cruciais para manter a liquidez do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia. Aí reside outro problema econômico causado pela guerra de Putin. O NWF caiu 58 bilhões de dólares desde fevereiro de 2022, restando apenas 55 bilhões de dólares disponíveis. O fundo no qual Putin tem confiado cada vez mais para financiar os enormes contratos distribuídos aos soldados está se esgotando rapidamente. Combine isso com menos vendas no setor energético, e você tem a receita para um país dependente de petróleo e gás entrar em acentuado declínio econômico após a guerra. Esse declínio pode até ocorrer durante a guerra.
Se durar mais 2 anos, as sanções só irão intensificar e a Rússia esgotará completamente o NWF. O fato simples é que a Rússia está à beira de uma crise econômica tão severa quanto sua crise militar. A Rússia está gastando demais na guerra, com receita insuficiente para cobrir os custos, e enfrenta a escassez de mão de obra tão severa que Putin está incentivando oficialmente os russos a terem mais filhos. Os gigantescos desafios militares e econômicos são suficientes para levar a Rússia à beira do colapso. Mas para o próprio Putin, eles representam algo muito mais perigoso, a constante erosão de sua base de poder em casa. Putin, como tantos líderes russos antes dele, mantém o poder se posicionando como o homem forte da política russa. Ele é o líder capaz de realizar as coisas, um homem que tornará a Rússia mais poderosa do que nunca. Esta imagem é crucial para Putin politicamente, pois perdê-la, mesmo que parcialmente, corrói a base de seu poder. Se a Rússia não o vê como o homem forte, ele enfrenta um colapso político. E agora Putin parece tudo menos forte. O exército russo se mostrou um tigre de papel, com a Rússia caindo de uma das nações mais temidas para uma incapaz de derrotar um país muito menor. Cada soldado russo morto no campo de batalha é um pequeno golpe na imagem de Putin como homem forte. Para piorar, eventos durante a guerra mancharam ainda mais a reputação de Putin. A marcha de 5.000 soldados do grupo militar Wagner em direção a Moscou foi um aviso. Apesar de curta, a revolta de Wagner mostrou que Putin não está imune a desafios. Mais prejudicial para ele é a invasão ucraniana de Kursk, onde a Ucrânia assumiu o controle de 92 assentamentos e 472,5 km² de território no oblast russo. É a maior invasão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial, ocorrida sob o comando de Putin. A mensagem de Kursk ao povo russo é clara. Putin não pode proteger você. A invasão ter começado no início de agosto e Putin ainda ter feito pouco a respeito apenas reforça essa mensagem. O homem forte da política russa está impotente enquanto mais de seu país é dominado por um inimigo que deveria ter sido fraco demais para detê-lo. As fraquezas pessoais de Putin também estão sendo refletidas pelo Kremlin, uma semana após o início da invasão de Kursk. O Instituto para o Estudo da Guerra destacou as principais fraquezas políticas russas, que podem ser rastreadas até Putin. A Rússia, embora capaz de se adaptar com o tempo, não consegue mudar rapidamente, porque Putin é muito avesso ao risco. A demora de Putin em se adaptar ao fracasso inicial em tomar a Ucrânia e a mobilização parcial em setembro de 2022 são exemplos disso. Naquela época, ao mobilizar apenas uma pequena parte da Rússia, Putin se prejudicou para futuros esforços de mobilização, como evidenciado por sua hesitação em anunciar uma segunda rodada em 2024. As parcerias da Rússia com a Coreia do Norte e a China também trazem desafios a longo prazo. Esses acordos envolvem dar e receber, com países apoiando a Rússia provavelmente cobrando retribuição de favores posteriormente. Com a Rússia já enfraquecida e provavelmente se enfraquecendo ainda mais com a continuação da guerra na Ucrânia, é provável que o país se torne dependente de outros, mesmo em caso de vitória no conflito. Os russos reconhecerão isso. Por isso, estão se voltando lentamente, embora não publicamente, contra ele e a estrutura política que criou. A apatia política reina suprema na Rússia agora, com a política externa alegando que muitos no país esperam que a Rússia não receba nada da guerra de Putin e, talvez mais importante, nem parecem se importar com esse fato. Uma pesquisa da Chronicles de setembro de 2024 revelou que muitos russos desejam simplesmente o retorno de seu povo para casa. Tão abalada está a crença coletiva do povo russo em seu líder, que 49% agora apoiam uma retirada completa das tropas, seguida de conversas de paz com a Ucrânia. Isso mostra um aumento de 9% em relação aos 40% dos russos que disseram o mesmo em janeiro de 2024, evidenciando que a invasão de Kursk abalou a crença da Rússia em Putin como um protetor. Essa perda de confiança pública pode ser mais prejudicial para Putin do que qualquer outra coisa. Ele já supervisionou uma guerra que custou à Rússia centenas de milhares de vidas e esgotou seus arsenais militares. Putin enfraqueceu a posição da Rússia como um dos principais fabricantes de armas do mundo, gastou pesadamente das reservas nacionais e permitiu que a indústria de energia perdesse centenas de bilhões de dólares por ano. A Rússia enfrenta uma grande crise de mão de obra, levando Putin a voluntariamente colocar o país sob domínio estrangeiro para resolver seu problema populacional. Apesar disso, ele permitiu a maior invasão à Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, provando que ele, seus aliados políticos e o exército que usa para ameaçar o mundo são muito mais fracos do que se imaginava. Os colapsos militar, econômico e político da Rússia se aproximam. A questão agora é:
Esses colapsos levarão Putin e seus comparsas consigo? Diga-nos o que você pensa nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Confira agora o colapso soviético e como o império de Putin está se desmoronando, ou assista a este outro vídeo.